Alô, amigos do Impacto, estamos novamente falando sobre nutrição. Estamos aqui com a nutricionista, a Patrícia Bittencourt, e hoje vamos falar de um assunto que todo brasileiro gosta, principalmente na época da Páscoa, e não sabe o que tem realmente por trás de um chocolate, né, Patrícia? É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre o açúcar, né? Então a gente tem uma recomendação lá da Organização Mundial da Saúde para que a gente não ultrapasse a quantidade de 25 gramas de açúcar por dia. Então, consumindo até essa quantidade, a gente não tem problema. Agora, se a gente extrapola ali diariamente essa quantidade, a gente pode ter o risco de desenvolver algumas doenças, principalmente diabetes no futuro, né? Então, para a gente prevenir, é importante a gente saber dessa informação. E aí tem gente que chega e me fala assim, não, mas eu nem uso mais açúcar, não coloco mais açúcar no café, no chá, no suco. Excelente, é uma ótima opção fazer isso, né? Uma opção mais saudável. Só que tem açúcares escondidos em alguns alimentos que a gente nem imagina a quantidade que tem lá. Então, eu trouxe aqui 3 rótulos de alimentos para a gente ilustrar isso. Então, a gente tem aqui primeiro um rótulo de um achocolatado. É um alimento bem comum, a gente tem em casa, todo mundo gosta. Nossa, todo mundo, principalmente as crianças, as né? As crianças, a gente destina para as crianças, inclusive, né? Então, no achocolatado, teoricamente, a gente teria que ter maior teor de chocolate ou de cacau, né? Exato. Só que se a gente for ler a lista de ingredientes desse achocolatado aqui e de vários outros, a gente vai encontrar como primeiro ingrediente o açúcar. Então, isso significa que a maior parte dessa latinha aqui, mais da metade dela, é açúcar. Então é muita coisa. E aí tem gente que vai lá e coloca 2 colheres de sopa do achocolatado no leite e adoça ainda por cima. Mais o açúcar, né? Porque parece que não adoçou de verdade. Então aqui para vocês terem uma ideia, até anotei aqui, em 2 colheres de sopa, que é a nossa recomendação, a gente tem 17 gramas de açúcar. O máximo que a gente deveria consumir de açúcar no dia era 25 gramas. Então, só aqui, nessa bebida que eu fiz lá de manhã, por exemplo, já se foram 17 gramas. Isso fora todos os outros alimentos que têm açúcar naturalmente, que a gente vai comer durante o dia todo. Então, quando a gente vai ver no final, extrapolou em muito essa quantidade, né? Mesma coisa acontece com as barrinhas de chocolate. Então, as barrinhas de chocolate todo mundo gosta. Mulher de TPM, primeira coisa que procura é isso aqui, né? Então, esse aqui é um chocolate preto. No chocolate branco, a gente vai ter ainda mais açúcar do que tem no preto, tá? Então, a gente recomenda sempre procurar as versões meio amargo, que seriam mais indicadas, tem menos açúcar, menos gordura e menos calorias também, consequentemente. Então, aqui, se a gente comer 12 gramas, que vai dar 3 tabletinhos, a gente vai ter 12 gramas de açúcar. Então, olhando assim, até parece que não é muito. Só que geralmente não, mas a maioria das pessoas acaba consumindo mais do que 3 tabletes por vez, né? Então, às vezes vai a barra inteira de uma vez só e ali já também ultrapassou aquela quantidade de 25 gramas do dia. Facinho. A cota já se esgotou. Já se esgotou só nesse alimento. E aqui, por último, uma bolacha recheada, que da mesma forma também a gente destina muitas vezes para as crianças, adultos também consomem, né? Então, um alimento que além de ser bem calórico, de ter gordura trans normalmente, que é o pior tipo de gordura que a gente tem, ele vai ter em 3 biscoitos 10 gramas de açúcar. Então, aqui também, a gente não abre um pacote de bolacha para comer só 3 biscoitos, verdade, né? A gente vai no mínimo a metade do pacote. No mínimo a metade, né? A maioria das pessoas acaba comendo inteiro também. Então, a gente trouxe essa informação mais para conscientizar mesmo, né? Pra gente começar a reparar que não é o açúcar puro que vai fazer mal. Muitas vezes é o açúcar que tá nesses alimentos aqui, o açúcar invisível, aquele que a gente não vê. Muito obrigado pelas informações, Patrícia. Realmente é um assunto muito interessante, principalmente para as crianças do nosso país.